Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nosso tema de hoje é a valorização do euro em 2025. Desde janeiro, a moeda europeia ganhou força frente a outras divisas, como o iene, a libra e ainda mais contra o dólar. Esse movimento reflete, em grande parte, fatores que não estão diretamente ligados à economia europeia, mas a perspectiva de melhora do crescimento da zona do euro nos próximos anos tem sim tido um peso importante. Então fica com a gente nesse episódio para entender o que está por trás da alta do euro. A economista Cláudia Rodrigues vai trazer uma explicação bem interessante sobre a relação dos juros com o desempenho das moedas pelo mundo. A gente também vai falar sobre os dados mais recentes da inflação nos Estados Unidos e dos últimos números do setor de serviços e do comércio aqui no Brasil. Mais para o final do episódio, você também vai ver os detalhes do pacote que o governo brasileiro publicou na semana passada para apoiar as empresas afetadas pelas novas tarifas americanas. Eu sou a Júlia Nunes. E eu sou a Bianca Alvarenga, e hoje é 18 de agosto de 2025. Vamos lá? O euro tem vivido um bom momento. Desde janeiro, a principal moeda da Europa ganhou espaço frente aos seus pares. A valorização foi de 8% em relação ao dólar canadense, de quase 6% frente ao iene japonês e mais de 4% contra a libra esterlina. Na comparação com o dólar americano, que atravessa um período de fraqueza pelo mundo, os ganhos do euro foram ainda mais expressivos, 13% até a última sexta-feira. Entre os fatores que explicam o fortalecimento do euro estão razões internas e externas. Mas o otimismo recente com a economia europeia tem sido um ponto importante. Depois de anos de crescimento fraco, investidores voltaram a ver no horizonte um período de expansão moderada. É que os anos depois da pandemia foram duros. A economia da zona do euro avançou só 6% desde 2019, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, cresceram 13% no mesmo período. E se a gente olhar para a Alemanha, que é a maior economia da zona do euro, a situação é ainda pior. O crescimento alemão ficou praticamente estagnado, com um avanço só de 0,3% desde 2019. Agora, o cenário deve começar a mudar no país. Em março, o governo alemão anunciou que vai fazer investimentos de 500 bilhões de euros ao longo de 12 anos para renovar e modernizar a infraestrutura local. O fundo deve financiar projetos nas áreas de transporte, saúde, energia, educação, pesquisa e digitalização. E para viabilizar o plano, o parlamento alemão aprovou uma flexibilização da regra do chamado freio da dívida, criada em 2009. Foi uma virada de chave na política fiscal alemã, que por décadas priorizou a disciplina dos gastos e a estabilidade do endividamento do país. O mercado recebeu bem esse anúncio, vendo aí nos investimentos uma oportunidade de elevar o PIB potencial alemão, além de contribuir para o crescimento de outras economias do bloco europeu. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a economia da Alemanha deve encolher 0,1% em 2025, mas ela deve voltar a crescer a partir do ano que vem. É esperado um avanço de 0,9% em 2026 e de 1,5% em 2027, um ritmo que é parecido ao que era observado antes da pandemia de Covid-19. Outro fator que reforça a perspectiva de maior crescimento na região é a necessidade de os países europeus aumentarem seus gastos com defesa. Desde junho, a OTAN, que é a aliança militar que reúne países da Europa e da América do Norte, recomenda que seus membros destinem 5% do PIB por ano para defesa e segurança. Mas hoje, quase todas as nações europeias do bloco investem cerca de 2%. No curto prazo, o impacto dessa medida sobre o PIB tende a ser limitado na zona do euro, já que boa parte dos equipamentos militares é importada, mas cresce a expectativa de que a Europa desenvolva indústrias próprias, o que pode ajudar a sustentar o crescimento no longo prazo. E olha, além dessa mudança toda do cenário para o crescimento europeu, um outro fator que teve peso fundamental para o brilho do euro nos últimos meses foi o enfraquecimento do dólar. A moeda americana é tradicionalmente vista como um porto seguro e reconhecida pela sua solidez, em especial durante períodos mais turbulentos no cenário global, né? No entanto, nos últimos meses, as incertezas quanto às medidas a serem adotadas pelo governo americano e os seus impactos sobre a economia dos Estados Unidos, tudo isso levou parte do mercado a buscar outras opções de investimento seguro, como o euro. Um dos elementos que reduziram a confiança no dólar foi a imposição de tarifas comerciais pela Casa Branca. O temor é que as tarifas aumentem os preços, pressionem a inflação e acabem prejudicando o crescimento econômico americano. Também cresceu a preocupação dos investidores com o ambiente institucional
institucional nos Estados Unidos. O receio de uma maior intervenção da Casa Branca na condução da política monetária e até na gestão das agências que publicam dados econômicos, tudo isso começou a entrar no cálculo de risco dos investidores. Em paralelo a todo esse quadro, tem ainda a aposta em mais cortes de juros nos Estados Unidos, por causa de uma possível desaceleração da atividade econômica. O saldo desse cenário tem sido a saída de recursos dos Estados Unidos e uma consequente desvalorização global do dólar, inclusive frente a moedas emergentes, como o real. Para se ter ideia, na semana passada, a moeda americana chegou a fechar a R$ 5,38, que é o menor valor desde junho de 2024. Na nossa avaliação, a desvalorização do dólar deve continuar a dar ímpeto ao euro, com a expectativa de cortes de juros nos Estados Unidos, reforçando ainda mais esse movimento. E é sobre essa visão que a gente vai conversar agora com a Cláudia Rodrigues, responsável pela cobertura internacional no time de economia do C6 Bank. Ela vai comentar as decisões mais recentes sobre juros na Europa e nos Estados Unidos e explicar como as expectativas em relação aos próximos passos dos bancos centrais influenciam um câmbio. Então, Cláudia, para começar, conta pra gente o que a Europa e os Estados Unidos têm decidido sobre suas taxas de juros. Na Europa, o Banco Central Europeu decidiu manter as taxas de juros em 2% na última reunião, algo que já era esperado depois de 8 cortes desde o ano passado. Esse movimento de redução veio em meio ao crescimento fraco da economia europeia e de uma desaceleração da inflação, mas agora parece que o ciclo de corte chegou ao fim ou está muito próximo disso. Nos Estados Unidos, o cenário é bem diferente. O Federal Reserve não corta os juros desde dezembro, preocupado com a inflação que segue acima da meta. Na última reunião, as taxas foram mantidas entre 4,25% e 4,5% ao ano. Mas há uma grande expectativa no mercado de que o Fed vai voltar a reduzir os juros. E essa aposta ganhou força depois que saíram dados menos favoráveis de geração de emprego. Pois é, inclusive a gente vai explorar um pouco mais essa situação da inflação e dos juros nos Estados Unidos daqui a pouco nesse episódio. Mas antes, Cláudia, eu gostaria que você explicasse como essas expectativas diferentes sobre os juros nos Estados Unidos e na Europa podem afetar o valor do dólar e do euro. Júlia, para entender essa relação, a gente precisa explicar que as taxas de juros de um país servem como uma base para definir o retorno de investimentos em renda fixa, como os títulos do governo, por exemplo. Então, quanto mais alta a taxa de juros real de um país, isso é, já retirando o efeito da inflação, maior o retorno para essas aplicações, o que tende a atrair investidores estrangeiros. Então, quanto mais alta a taxa de juros real de um país, isso é, já retirando o efeito da inflação, maior o retorno para essas aplicações, o que tende a atrair investidores estrangeiros. Se o mercado prevê que os Estados Unidos vão reduzir os juros, ele acredita que o retorno dos investimentos em títulos americanos vai diminuir. E para o investidor estrangeiro, isso significa que vale menos a pena colocar dinheiro lá. É claro que não basta o juro ser alto para atrair investimento. O risco do país também pesa nessa decisão. Mas em condições semelhantes de risco, o país com taxa mais alta costuma receber mais capital externo. E agora, o que isso tem a ver com moedas? Funciona assim, quando os investidores aplicam dinheiro em outro país, eles precisam comprar a moeda desse país destino. Então aumenta a demanda por essa moeda, tem mais gente querendo, o que faz o preço dela subir. Até agora, o euro já vinha se fortalecendo em relação ao dólar por causa de alguns motivos que vocês citaram aqui. As incertezas quanto às medidas nos Estados Unidos, a fuga de investidores de lá para a Europa em busca de outros ativos seguros e a expectativa de um crescimento da zona do euro. Agora, esse cenário ganha ainda mais força, com a expectativa de que o Fed volte a reduzir os juros, enquanto a Europa praticamente já encerrou seu ciclo de cortes. E a gente acha que isso vai continuar pesando daqui para frente. Se os juros americanos ficarem relativamente mais baixos, os investimentos na zona do euro tendem a se tornar mais atrativos, sustentando a valorização do euro frente ao dólar. Agora a gente vai continuar falando de Estados Unidos porque saíram novos dados do Índice de Preços ao Consumidor, o CPI, e esses dados trouxeram más notícias sobre a inflação americana. O núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, ele acumulou alta de 3,1% nos 12 meses até julho. Isso significa que a inflação nos Estados Unidos continuou a se afastar da meta de 2%, com o risco de ficar ainda mais longe do alvo nos próximos meses. A composição do CPI mostra outras más notícias. A inflação de serviços continua persistente, algo que é preocupante, porque a categoria representa aproximadamente 75% do índice. Os preços de serviços avançaram 0,4% em julho, uma pista de que o aumento dos salários americanos continua impactando os custos da mão de obra no setor. Além da preocupação com os serviços, é bom lembrar que os preços de bens industriais também podem adicionar pressão para a inflação.
A maior parte das tarifas comerciais anunciadas pela Casa Branca nos últimos meses passou a valer efetivamente agora em agosto. E é possível que o efeito das tarifas sobre os preços de itens importados comece a aparecer na inflação daqui para frente, mas quando exatamente não dá para saber ainda. Com os riscos para a inflação, a gente acha que seria desaconselhável implementar cortes de juros nos Estados Unidos em 2025. Mas a gente reconhece que o Banco Central americano pode reduzir as taxas já na próxima reunião, em setembro, porque o Fed vê riscos de o desemprego aumentar daqui para frente. Agora sim, chegou a hora de falar sobre o Brasil. Depois de um crescimento bem forte no começo do ano, a economia brasileira perdeu fôlego no segundo trimestre. A divulgação dos últimos números de serviços, comércio e indústria reforçam a percepção de uma desaceleração do PIB nesse período. Os dados do IBGE indicam que o setor de serviços registrou um crescimento ainda forte, de 1,1%, enquanto a indústria registrou leve alta apenas de 0,1% em relação ao primeiro trimestre desse ano. Por outro lado, o setor que apresentou pior desempenho foi o comércio, com queda de 1,7% no mesmo período. E esse recuo do varejo está possivelmente relacionado aos juros elevados. Eu lembro aqui que a taxa Selic está em 15% ao ano. Sinal disso é que os segmentos mais afetados do comércio são justamente os que são mais expostos ao crédito ao consumidor, como veículos e materiais de construção. A gente estima um crescimento de 0,2% do PIB no segundo trimestre, frente a uma alta de 1,4% nos primeiros 3 meses do ano. Nossa expectativa para o avanço da economia ao fim de 2025 segue em 2%, apesar dos possíveis efeitos negativos das tarifas comerciais para os setores que exportam para os Estados Unidos. Bom, e aproveitando o gancho, é justamente sobre esse impacto das tarifas para o Brasil que a gente vai falar agora. Na semana passada, o governo brasileiro publicou uma medida provisória para apoiar as empresas prejudicadas pelo aumento das taxas de importação pelos Estados Unidos. O plano foi batizado de Brasil Soberano e prevê 4 linhas principais de socorro financeiro. A primeira é a liberação de 30 bilhões de reais para concessão de crédito para as empresas afetadas. Esses recursos vão vir do Fundo Garantidor de Exportações. Depois, o pacote prevê também aportes adicionais do Tesouro Nacional de 4,5 bilhões de reais em fundos setoriais para estimular a concessão de crédito a um custo menor. Outra medida é a redução ou a suspensão temporária da cobrança de impostos para os setores afetados, o que deve resultar numa renúncia fiscal de 5 bilhões de reais. E para terminar, o governo também pretende comprar produtos que deixaram de ser vendidos para os Estados Unidos e fazer um esforço diplomático para abrir novos mercados para as exportações brasileiras. Todo esse plano deve reduzir o impacto negativo para os setores produtivos, mitigando também o efeito sobre o crescimento da economia em 2025. Agora, por outro lado, as medidas adicionam mais uma camada de preocupação com as contas públicas. É claro, socorrer as empresas afetadas pelas tarifas é justificado, mas é um mau sinal a exclusão dos 9,5 bilhões de reais envolvidos nessa MP do cálculo do resultado primário da meta fiscal, como o governo pediu. E esse não é o primeiro pedido do governo para que despesas fiquem de fora da regra fiscal, o que revela o risco de criação de um precedente, ou seja, que outros gastos entrem nessa mesma fila de exclusão. Não custa lembrar que, no fim do dia, embora esses gastos fiquem de fora do cálculo da meta, eles pioram o endividamento do governo, que já é elevado. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Aqui no Brasil, a semana vai ser tranquila, sem grandes indicadores no radar. Mas lá fora, a gente vai ter alguns dados importantes que merecem atenção. Então, olha só. Na quarta-feira, 20 de agosto, o Banco Central americano divulga a ata da última reunião de política monetária, de julho. Como a Cláudia falou agora há pouco, o Fed manteve os juros em pausa nessa reunião, mas a decisão não foi unânime. Agora, o documento vai ajudar a gente a entender por que esses 2 membros do comitê que votaram por um corte de juros discordaram da maioria. Ainda na quarta-feira, saem os dados de inflação ao consumidor, o CPI do Reino Unido, e a nossa expectativa é de uma inflação ainda elevada por lá. Na quinta-feira, a gente vai saber o resultado dos índices de gerentes de compras, o PMI de agosto dos Estados Unidos, da zona do euro e do Reino Unido. Esse indicador é, de certa forma, um termômetro da atividade econômica dos países e ele ganha mais relevância nesse período de tarifas elevadas, né? E a partir de quinta-feira acontece também a Conferência de Jackson Hole, que é aquele evento anual nos Estados Unidos com diretores e presidentes de vários bancos centrais. A
A gente vai ficar atento às falas do presidente do Fed, o Jerome Powell, na sexta-feira, e no sábado quem fala é a Christine Lagarde, do Banco Central Europeu. E assim a gente encerra o episódio de hoje. Obrigada por sua companhia. Se você gostou do conteúdo, conta pra gente na caixinha de comentários que tá logo abaixo da descrição. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacobi e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time, junto com Bianca Alvarenga e Júlia Nunes. A edição de som e a gravação ficaram com Alain Fernando. A divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!